Você já deve ter percebido que todas as culturas, de alguma forma, falam do desapego como o caminho para se chegar até a sabedoria. Mas nós, em geral, quando ouvimos isso, achamos que é algo muito difícil de ser vivido, algo muito duro de se viver, esse desapego, e normalmente nem tentamos. Mas eu acredito que a gente não entendeu ainda muito bem o que significa esse desapego. Porque, na verdade, quando nós desapegamos das coisas, das experiências, das pessoas, das nossas próprias ações, é a maneira que nós poderíamos viver de forma assim mais leve, é a maneira como a gente poderia gerar laços mais profundos de amor com aquilo que nós desapegamos, e é quando nós mais nos aproximamos das coisas, é exatamente através do desapego. Eu sei que é uma visão muito diferente daquela que a gente está acostumado, mas é isso que eu gostaria de te convidar para que a gente possa explorar um pouco mais hoje. Um novo conceito, uma nova forma de ver o desapego, como uma forma agradável, alegre e leve de viver a nossa própria vida. Bom, e para a gente começar a falar sobre essa ideia, eu queria introduzir com vocês um conceito que eu acredito que vai nos ajudar muito, que é um conceito platônico, que diferencia aquilo que são os prazeres sensíveis dos prazeres inteligíveis. Primeiro, falar dos prazeres sensíveis significa uma forma de prazer que é mais comum, que é mais cotidiana, e que são aqueles prazeres que nós compartilhamos com os animais. Eles não são exclusivos da alma humana. Por exemplo, é natural que os animais também sentem prazer com o conforto, sentem prazer com a alimentação, sentem prazer com os instintos sexuais, sentem prazer com algumas formas de emotividade também, e não tem nada de errado com isso. Simplesmente são alguns níveis de prazer, e que também são importantes, também podem ser bons, mas o problema é mais quando a gente restringe a nossa vida somente com esses prazeres, porque a gente condiciona a nossa forma de viver, que poderia ser muito mais ampla, poderia entrar em contato com outros tipos de prazeres muito maiores também, e nós ficamos viciados, condicionados somente com aquele tipo específico, que são os mais simples da vida. Mas não tem nada de errado com eles. Bom, e o outro tipo de prazer que Platão também nos ensina, que são esses prazeres inteligíveis que eu comentei com vocês, são esses que são mais próprios da alma. Ou seja, são aqueles prazeres que são específicos do ser humano e que a gente não compartilha com os animais. Por exemplo, o prazer de estar diante da beleza. Você não vai ver um animal contemplando uma flor, né, um vaso de flores como esse, por exemplo, olhando e sentindo um certo prazer simplesmente de ter contato com a beleza. Vejam que no ser humano isso é natural. Às vezes a gente viaja horas, né, pega uma estrada grande, longa, somente para ter a oportunidade de contemplar um local bonito. Tamanho é o prazer que nós sentimos diante da beleza. Esse é um prazer próprio do ser humano. Também é um prazer muito grande que nós sentimos, por exemplo, diante da bondade. Quando nós praticamos um gesto de bondade ou quando nós vemos alguém praticando também um gesto de bondade. Isso nos alegra, nos dá um prazer muito profundo. É um prazer também humano. Ou quando nós sentimos esse prazer do dever cumprido, de ter agido da forma correta, de termos sido justos, de fazer aquilo que nos cabia no momento adequado. Esse prazer do dever cumprido também é um prazer muito humano. Ou o prazer de olhar, por exemplo, para as estrelas, para o universo, para os mistérios da vida e contemplar essa imensidão, contemplar esse mistério que está diante de nós e que nós não entendemos exatamente, estamos buscando respostas para isso. Esses também são prazeres humanos. Então, existem os dois tipos, as duas classificações. Os prazeres sensíveis, eles não são ruins e têm que ser eliminados da vida, mas os prazeres inteligíveis, eles tornam a vida tão mais ampla que nós não poderíamos só ficar condicionados por esses prazeres sensíveis. Então, o ideal da vida, que Platão nos ensina, é que os prazeres inteligíveis, esses próprios da alma, eles pudessem governar as nossas ações. E os prazeres sensíveis continuam existindo, mas eles acompanham os prazeres inteligíveis, sem que os sensíveis deem a tônica da vida, porque senão ela vai ficar muito restrita e muito reduzida, e quando na verdade poderia ser muito mais ampla e englobar muito mais prazeres. Só para dar um exemplo bem cotidiano para vocês, imagine o seguinte: vocês são convidados para ir até uma festa de aniversário de um amigo de vocês.
Tem muita gente que, para poder ir para uma festa, né, de um amigo, de um conhecido, se motiva assim. A pessoa pensa, como é que vai ser a comida e qual vai ser a bebida? E ela vai motivada pensando nesses prazeres. Concordam que é muito parecido com um animal faria? E é muito pobre em relação à experiência humana, ao que a gente poderia viver? Então, essa é uma possibilidade. Essa pessoa, por exemplo, ela estaria sendo guiada simplesmente pelos seus prazeres sensíveis. Mas uma outra pessoa poderia também pensar assim: eu quero ir porque eu quero demonstrar o meu carinho, a minha gratidão por essa pessoa, eu quero alegrar um pouco o dia dessa pessoa e a festa dela, dar a minha contribuição, então eu vou pelo laço que eu tenho com ela. E além disso, também vou aproveitar a comida, a bebida e tudo. Então, o prazer inteligível, ele não tira o prazer sensível. Mas se a gente fica fixado só no prazer sensível, a gente vai perder a oportunidade de ter prazeres mais amplos, que são os inteligíveis. Então, o ideal seria isso. Vejam que nesse exemplo, a gente pode agora ter uma possibilidade de um momento de muito mais prazer do que tinha antes. Porque agora nós vamos ter os prazeres mais humanos e mais profundos, a convivência com as pessoas, a possibilidade da minha contribuição, e junto a isso também os prazeres sensíveis também acompanham. Apenas eles não dão a tônica. Nós somos movidos pelo mais humano e também os prazeres sensíveis vão nos acompanhar. Então, por que eu estou comentando tudo isso com vocês? Porque eu sei que, na maior parte das vezes, quando a gente fala sobre esse tema nosso de hoje, que é o desapego, a gente tende a pensar no desapego como essa forma de olhar para as coisas e falar assim, que elas não têm valor. Ah, então, se eu vou me desapegar é porque não tem valor, isso não é importante para mim, ou eu tenho que deixar de sentir prazer com as coisas. Essa normalmente é a visão que nós temos. Mas está muito equivocada essa visão, porque o desapego não seria você deixar de sentir prazer. Na verdade, seria você refinar os prazeres que você sente com cada coisa. Ou seja, é a gente aumentar os prazeres, não é tirar o prazer, é tornar ele cada vez mais amplo, cada vez mais intenso, cada vez mais profundo também. Então, os prazeres, eles aumentam com o desapego, eles não diminuem com o desapego, eles vão para um grau mais profundo. E vejam como seria estranho a gente falar do desapego como você tirar os prazeres da vida, ou como você achar que as coisas não são importantes, ficar indiferente ante as coisas, né? Que seria esse conceito assim mais comum que a gente tem do desapego. Porque imagina, como que a gente ia falar para uma pessoa que ela tem que desapegar da vida? O que seria isso? Seria tirar o prazer da vida? Deixar de sentir prazer de viver, ou achar que a sua vida não é mais importante? Seria isso, desapegar da vida? Ou quando você fala para uma pessoa, por exemplo, que ela teria que desapegar de alguém que ela ama. Então seria você ficar indiferente a essa pessoa que você ama ou achar que ela não tem mais valor? Não seria estranho a gente pedir isso para alguém? Ou mais ainda, como é que você vai pedir, por exemplo, para uma mãe para ela desapegar do seu filho? Seria achar que o meu filho não tem mais valor? Então seria impossível um negócio desse. É claro que a gente não está falando dessa visão do desapego, não é essa que vai levar à sabedoria. Não, essa iria levar a uma irresponsabilidade, a uma falta de discernimento, não vai levar ninguém à sabedoria. O desapego que vai nos levar à sabedoria é esse que busca relacionar com as coisas de maneira cada vez mais profunda, aumentando e aprofundando o prazer que nós sentimos em cada relação com cada coisa. É exatamente isso que nós vamos falar. No próprio livro de Platão, que é A República, tem uma parte dele que é super interessante, que é quando perguntam para Sócrates, que é o personagem central do livro. Na verdade, toda a República é um diálogo, né? São perguntas e respostas. E uma das perguntas principais que vai tentar responder ao longo do livro é: quem é mais feliz? Se é o justo ou se é o injusto? Quem é mais feliz? Quem sente mais prazer? E a resposta que Sócrates vai dar, já mais para o final do livro, né? Já contando para vocês um pouco do final, mas ele diz que o injusto, ele acha que ele é mais feliz, porque ele conhece alguns prazeres da vida, que são os sensíveis, os mais simples da vida. Então, ele conhece esses prazeres e busca obter esses prazeres, então ele acha que ele é o mais feliz. Mas, na verdade, o ser humano justo, que é um grau de sabedoria, a justiça, ele é aquele que, na verdade, é o mais feliz, porque ele conhece todos os níveis de prazer. Ele não conhece só os prazeres sensíveis, ele conhece prazeres que vão além desses e que o injusto não conhece. Então, o justo, ele conhece todos os níveis de prazer e opta pelo melhor deles.
opta pelos mais profundos, que são os prazeres inteligíveis, são esses prazeres que a alma humana é capaz de sentir. Se nós somente vivemos em função desses prazeres sensíveis, tem uma parte dos prazeres que o ser humano, que a alma humana pode experimentar, que essa pessoa, coitada, nunca vai poder conhecer. Então, na verdade, o desapego é aquele que intensifica os prazeres da vida, nos dá uma capacidade de sentir prazeres que seriam inexplorados sem essa possibilidade. Quando nós desapegamos, então, os prazeres deveriam ficar maiores e mais intensos do que nunca. Então, vejam, o desapego, ele não é assim, nada tem valor, né? É tirar o valor das coisas. Não, o desapego, então, para a gente entender bem esse conceito, ele seria a gente aprender a distinguir em cada coisa, em cada pessoa, em cada experiência, em cada ação minha, aquilo que tem mais valor, aquilo que mais deve ser valorizado. Aprender a distinguir em cada coisa aquilo que é a parte mais sensível e aquilo que é a parte mais inteligível. O desapego, ele seria um exercício, então, de discernimento para a gente. Aprender a encontrar a essência que tem em cada coisa, a essência mais profunda, mais transcendente, mais espiritual em cada coisa e aprender a valorizar isso. Então, por isso que o desapego não é você tirar o valor das coisas, é aprender aquilo que tem mais valor em cada coisa e dar muito valor a isso, aprender a valorizar isso de uma maneira muito, muito, muito intensa. Ou seja, como que a gente pode procurar um valor mais profundo nas coisas, nas pessoas, nos acontecimentos, de maneira que elas ganham um valor cada vez mais profundo para a gente também. Vou dar alguns exemplos para essa ideia poder ficar um pouquinho mais clara para a gente. Deixa eu começar com um exemplo bem cotidiano, algo que nós fazemos todos os dias. O ato de se alimentar. Tem muitas pessoas que gostariam de aprender a desapegar um pouco mais do alimento, da comida, por exemplo. E muitas vezes a gente interpreta dessa maneira mais comum, como nós já temos falado, como tirar o prazer das coisas. Então, já que eu quero me desapegar da comida, de um alimento, então agora não vou mais me importar com o sabor do alimento, ou comer qualquer coisa, ou não importa então se a comida tem um sabor, né, ou se ela gera um prazer, ou que seja também ruim, que não gere prazer nenhum. E não, isso seria uma falta de discernimento, isso não é o desapego. O desapego, então, por esse conceito que a gente está começando a entender e a trabalhar, seria a gente aprender a valorizar os aspectos mais bonitos, mais transcendentes, mais profundos nesse ato da alimentação. Aprender a valorizar isso e a colocar muita energia nesses aspectos. Então, por exemplo, a gente poderia começar a ver esse momento da alimentação de uma forma mais humana, buscando ver esse momento um pouco mais como uma cerimônia, ou seja, como um momento especial, com sentido. Por exemplo, quando a gente vai se alimentar, nós estamos tirando energia do alimento, e essa energia ela vai ser utilizada para alguma coisa. Nesse momento em que a gente vai começar a alimentar, nós poderíamos fazer uma pequena reflexão sobre isso. Para que eu quero aquela energia? O que eu gostaria de fazer com aquela energia que o alimento vai me dar? De maneira que aquele momento da alimentação, ele não é só um momento de sentir um prazer sensível, mas ele é dedicado a algo. Eu vou utilizar aquela energia para fazer algo útil, algo bom na vida para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, para poder somar com as pessoas com as quais eu me relaciono. Vocês lembram que era comum, há um tempo atrás, nas famílias, antes de começar a alimentar, as pessoas fazerem uma oração em conjunto? Tem exatamente esse sentido. Você quer dedicar aquela energia do alimento, aquele momento da alimentação a algo mais profundo, a algo sagrado, a algo espiritual. Tem um sentido de você estar se alimentando. Não é somente um momento de buscar prazer sensível. Essa é uma maneira de você valorizar aspectos mais profundos naquela experiência. É um exemplo. Ou, por exemplo, se eu busco também observar e valorizar a beleza no momento da alimentação. Então não é simplesmente colocar um prato de qualquer jeito na mesa, mas eu posso buscar também colocar uma flor na mesa, porque a beleza é importante e ela tem um prazer muito forte para minha alma e ela inspira coisas melhores e mais profundas, momentos mais elevados também. Então posso colocar a mesa de uma forma bonita, preocupada com a estética, a beleza, a harmonia naquele momento, para que as pessoas que participam daquele momento também fiquem mais inspiradas nessa mesma harmonia e possam levar um pouco dessa harmonia também. Então, é uma forma também de valorizar um pouco mais os aspectos inteligíveis, o prazer da beleza, valorizar mais ele. Ou seja, o prazer da comida não vai deixar de estar ali, mas ele não vai ser o único. A gente vai ter também alguns outros prazeres que falam para a alma do ser humano.
Ou um outro aspecto também que é muito importante nesse momento, as conversas que a gente vai ter. Porque nós não estamos alimentando simplesmente o corpo. Através das conversas, pode ser que a gente também esteja alimentando muito mal a nossa psique. Ou pode ser também que a gente alimente muito bem a nossa psique. Em vez de conversar no momento de uma refeição, no momento da mesa, por exemplo, falar qualquer coisa, críticas em relação às outras pessoas, preocupações nesse momento. A gente poderia falar das melhores coisas, dos melhores assuntos, compartilhar as coisas mais bonitas que a gente tem com aquelas pessoas e dessa forma cultivar mais esses prazeres inteligíveis, o prazer das relações humanas, por exemplo. Então vejam, quando a gente faz isso, significa que vai continuar sentindo os prazeres sensíveis também, mas eles não estão dando a tônica. Eles não estão governando aquele momento. E dessa forma, nós estamos nos desapegando do alimento. Ele continua sendo valioso, mas ele é muito mais valioso do que antes, aliás, por outros aspectos, por outro motivo. E olha só que interessante que acontece. Quando a gente faz isso, desapega em algum grau do alimento, valoriza muito esses outros prazeres inteligíveis, o alimento em si, ele para de ter tanto poder sobre nós, de ter força sobre nós. Quando a gente está apegado a alguma coisa, uma maneira muito fácil de reconhecer isso é porque isso tem força sobre mim, exerce um poder sobre mim, exerce uma força, me controla de alguma forma, me domina de alguma forma. E quando a gente vai valorizando os aspectos mais inteligíveis, mais profundos naquela experiência, é como se esse poder, essa magia que as coisas têm sobre mim, ela é quebrada. Ela é cortada. Então agora o alimento ele já não tem mais essa força, tem outras coisas que são mais valiosas, que são mais importantes. E esse é um ponto fundamental, porque o desapego é para quem quer ter mais liberdade. E sempre que as coisas têm um poder sobre nós, nós estamos perdendo a nossa liberdade. Cada vez que eu vou valorizando mais os aspectos mais profundos, aquilo ganha uma importância maior, mas deixa de ter poder sobre mim. Em síntese, quando nós desapegamos do alimento, exatamente quando aquele momento adquire um valor mais bonito, mais especial para nós. E eu pergunto para vocês, não fica muito melhor assim? Dessa forma, viver essa experiência muito mais leve, muito mais agradável, muito mais prazerosa também, muito mais ampla, com muito mais possibilidade de prazeres? Então, quanto mais nós nos relacionamos de maneira mais profundas com as coisas, com os acontecimentos, mais nós aprendemos a dar o valor correto a cada coisa, menos nós vamos ser possuídos por essas coisas. Mais livres nós seremos também. Bom, esse foi um exemplo. Vamos a um outro exemplo. Como que eu me desapego de uma experiência da vida? A gente teria que aplicar essa mesma ideia. Eu teria que saber discernir o mais supérfluo do mais transcendente, aquilo de maior valor daquilo de menor valor numa experiência. E vejam que a gente tem um hábito que é muito ruim, que é assim, numa experiência eu guardo dela muitas vezes aquilo que me gerou dor dela, aquilo que me gerou uma mágoa da experiência, ou seja, eu vou ficando carregando o pior das coisas. Isso não é uma atitude assim muito inteligente. O desapego de uma experiência seria a gente aprender a carregar o melhor dela. E numa experiência que eu vivo, o melhor é o aprendizado que eu tirei dela. Não importa se a experiência eu considero que ela foi um sucesso, ou que ela foi um fracasso, ou que eu consegui fazer o que eu gostaria, ou que eu não consegui fazer aquilo que eu gostaria. Isso tudo são aspectos mais superficiais, são pegadas na areia. O que realmente de uma experiência tem valor para o ser humano, tem valor do ponto de vista da alma humana, é aquilo que eu aprendi através dela. E muitas vezes uma experiência que gerou assim um grau de sofrimento ou algo que do ponto de vista exterior parece que não deu certo, às vezes são as experiências que mais nos ensinam. Então, às vezes são as experiências mais valiosas da vida também. E você desapegar de uma experiência, então, seria exatamente aprender a carregar somente isso que foi o aprendizado dela. Uma pessoa que ela fica carregando os fatos, né, a tristeza, a dor, por exemplo, até mesmo a recordação do prazer que faz você ficar querendo voltar para o passado, aquela que está carregando tudo isso, ela vai ficando mais enrijecida à medida que a vida passa, porque ela vai ficando sempre assim, um pouco traumatizada com as experiências. Quando a vida apresenta uma experiência nova, como ela está carregando aqueles fatos do passado, sempre consulta aqueles fatos e acha que o presente vai ser parecido com aquilo que aconteceu com ela antes. Então acha que as experiências vão trazer novas dores, ou que vai ser parecido e as coisas não vão dar certo. Ou seja, a pessoa vai se tornando assim, psicologicamente, velha por dentro, enrijecida e velha. Então vai sendo aquela pessoa que acha que, à medida que o tempo passa, parece que ela vai ficando cada vez menos preparada para as circunstâncias da vida.
É como se achasse que a vida vai ser sempre igual e que as coisas vão ter o mesmo problema que ela teve antes, como se não estivesse considerando o aprendizado que ela pode ter com as experiências. Porque uma pessoa que faz o contrário disso, ou seja, aquela que carrega o melhor da experiência, que é o aprendizado, se aconteceu algo que não deu certo no passado e se agora a vida está me apresentando alguma coisa semelhante a isso, significa que agora eu tenho mais ferramentas, agora eu tenho mais chance de fazer as coisas darem certo, porque agora eu tenho uma experiência, agora eu sei o que não fazer. Agora eu sei o que eu aprendi que deu errado, então agora eu posso fazer, as coisas vão dar certo. Ou seja, esse que desapega das experiências é aquele que está mais motivado, com mais disposição, com mais alegria para viver a vida no momento presente, porque tem toda uma base de aprendizados que está agora com a gente, no presente, à nossa disposição. Então vive a experiência presente de uma maneira muito melhor, com mais juventude interior, ainda que tenha muitos anos de idade cronológico, consegue manter essa juventude interior. Sabe que a vida não é sempre a mesma, que o mesmo homem nunca pode tomar banho no mesmo rio duas vezes. Porque o rio, que é a vida, nunca é o mesmo. E o ser humano também, que somos nós, nunca é o mesmo. Então a vida é sempre nova, a vida é sempre cheia de mistérios. E nós podemos estar sempre entusiasmados pela vida. Uma pessoa que desapega das suas experiências fica assim, sempre entusiasmada para viver o momento presente. Sabe que a vida nunca é igual. E ela sempre tem mistérios. E a gente sempre pode estar aprendendo com a vida e carregando o melhor de cada experiência. Vamos para mais um exemplo de desapego? Falamos então do alimento, falamos de experiências da vida no geral. Eu queria falar com vocês agora de uma situação de desapego que é sobre os outros seres humanos, o desapego das pessoas. Vamos lá, a gente teria que pensar da mesma maneira, certo? Todo ser humano também tem uma parte que é mais superficial de si mesmo e tem algo que é mais profundo em cada ser humano, ou seja, uma parte mais essencial que a gente costuma chamar da alma humana. Mas vejam que nas nossas relações com as pessoas, normalmente o que a gente busca é assim, relacionar com pessoas que parecem mais com a gente, que têm opiniões semelhantes, pessoas que sentem coisas parecidas, que gostam de lugares parecidos com a gente, ou seja, que têm gostos em comum ou que têm opiniões em comum. Normalmente a gente baseia a nossa convivência assim. Só que vocês percebem como a gente fica limitado dessa forma? Como parece que a vida fica assim muito condicionada. Essa forma de convivência tem muito poder sobre nós, porque quando aparece uma pessoa muito diferente, a gente fala, com esse aqui eu não sei me relacionar, com esse eu não consigo me relacionar. Então eu não tenho muita liberdade, porque eu só posso relacionar com as pessoas que parecem comigo, eu só posso relacionar com as pessoas que sentem parecido, que gostam parecido, que têm opiniões políticas, econômicas, familiares parecidas com as minhas. Então a gente perde um poder sobre a vida, perde um poder sobre as nossas próprias relações. Tem um conceito platônico que eu acho muito interessante, que eu acho que nos ajuda muito a entender também essa visão do desapego, que é quando Platão fala sobre a teoria da alma prisioneira. Ele diz, nos ensina, resumidamente, que todo ser humano ele tem uma águia dentro dele. E quando vocês imaginam uma águia, normalmente a gente pensa assim, né? Um animal que voa muito alto, no céu. Só que ele fala que essa águia, essa possibilidade de visão ampla que é a nossa alma humana, ela está aprisionada dentro de uma jaula, que é a nossa personalidade, onde estão as nossas opiniões, os nossos interesses, os nossos gostos, nossas preferências, a nossa classe social, a nossa nacionalidade, tudo isso que nos diferencia uns dos outros está nessa jaula, que na verdade está aprisionando a nossa alma. E que o nosso problema é porque normalmente quando a gente vai se relacionar com outra pessoa, a gente relaciona de jaula para jaula, ou seja, daquilo que está me aprisionando com aquilo que está aprisionando a alma da outra pessoa. E esse tipo de relação, ele só pode ser feito realmente entre pessoas que são muito parecidas e quando a gente encontra um ponto que não parece entre as nossas jaulas, aí começa a gerar um conflito. Ou seja, a gente não tem muito poder sobre as nossas relações, sobre a nossa convivência, porque nós sempre vamos encontrando esses pontos de diferença que geram conflitos entre nós e as pessoas. E que existe também uma outra possibilidade de relação humana. A gente poderia buscar relacionar um pouquinho mais com a alma da pessoa. Ou seja, reconhecer que por dentro daquela jaula, né, dentro daquelas barreiras de opiniões, gostos, preferências diferentes de mim, tem uma alma humana. Tem uma alma, tem uma essência da pessoa que tem muita bondade e que eu posso buscar perceber essa essência por trás da jaula da sua personalidade, eu posso buscar me relacionar um pouquinho mais com essa alma dela. E se nós fôssemos capazes de fazer isso,
de relacionar um pouco mais com a alma da pessoa, essas relações seriam muito mais profundas e muito, muito, muito mais duradouras. A gente não conhece alguns casos assim, nós mesmos normalmente temos assim alguma amizade muito antiga, em que a pessoa mudou muito, porque às vezes passam vários anos, às vezes mora já em lugares diferentes, tem opiniões totalmente diferentes do que tinham anos atrás, tem gostos e interesses pessoais diferentes, já mudaram muito a família, e nós temos às vezes uma relação tão profunda de amizade com essa pessoa, que muda tudo, mas tem algo que nos une a ela que não muda, que sempre permanece. Normalmente é porque essas relações elas estão mais baseadas em algum aspecto da alma que nós temos com essa pessoa, seja algo que ela enxerga da nossa alma e algo que nós enxergamos da alma dela. Então torna a relação muito mais profunda e nos permitiria realmente conviver e relacionar com pessoas muito diferentes da gente, porque todo ser humano tem uma alma. Às vezes o que me falta é uma profundidade para poder olhar além das barreiras dessa jaula e reconhecer a alma da pessoa. Então, vendo dessa maneira, nós poderíamos ter relações muito, muito, muito mais profundas e não ficarmos sendo limitados, condicionados, sendo possuídos por uma forma exclusiva de relação, que é apenas com pessoas que são parecidas comigo. Não, a gente pode recuperar um pouco mais desse poder sobre nós mesmos, um poder sobre as relações humanas, entendendo que eu posso ver na pessoa um aspecto mais profundo que ela tem e buscar relacionar com a sua própria alma. Dessa forma, nós tiramos energia dos aspectos mais comuns, mais sensíveis das relações humanas e colocamos nos aspectos mais inteligíveis, mais profundos das relações humanas. Entrando no exemplo mais específico ainda das relações humanas, como que uma mãe poderia desapegar de um filho? Bom, ela teria também que entrar num aspecto mais profundo de relação com seu filho, de alma para alma, não simplesmente vendo como algo seu, mas sabendo que o filho é uma alma humana que tem também uma necessidade de experiência e que é diferente da sua. Vocês lembram de Khalil Gibran, quando ele fala naquele poema tão bonito dele chamado Os Filhos? Ele fala exatamente sobre isso e para mim é uma síntese assim perfeita do que seria uma relação mais profunda e por isso de desapego dos pais em relação aos filhos. Ele diz que nós teríamos que perceber que os vossos filhos, nossos filhos, né, não são nossos filhos, que eles são filhos da ânsia da vida por si mesma, que vêm ao mundo através de vós, mas que não são vossos. Ou seja, é uma alma humana buscando fazer uma experiência. E isso não torna a relação muito mais profunda, saber que tem um mistério ali naquela pessoa e que ele vai ter que ser ele mesmo, que ele não é uma cópia nossa, né, dos pais, não, que tem que ser ele, que ele é um mistério da vida, que tem alguma coisa que só ele vai poder fazer na vida, só ele vai ser na vida. Isso é muito bonito e tornaria a relação dos pais com os filhos, na verdade, muito, muito mais profunda, porque teria que aumentar a responsabilidade, não cria uma indiferença em relação à pessoa, aumenta a responsabilidade, porque agora é uma responsabilidade muito maior e muito mais difícil ensinar aquela pessoa a ser ela mesma, não ser uma cópia minha, como diz Khalil Gibran, né, ele mesmo coloca nesse mesmo poema que você nunca poderia querer que os seus filhos sejam como você, que no máximo você poderia esforçar você por parecer com eles, porque a vida não fica olhando para trás, então eles têm que ser melhores, eles não podem ser como nós. Ele diz também num outro momento que os pais teriam que ser como esse arco, né, que lança as flechas, que são os filhos, para adiante, para que eles possam cumprir o seu próprio destino. Ou seja, se começássemos a ver um pouquinho dessa forma, aumenta muito a beleza da relação dos pais com os filhos e ao mesmo tempo tira energia dos prazeres mais sensíveis, do instinto, né? Ou seja, de querer o filho como eu, ou aqui ao meu lado, junto de mim, e colocaria mais energia nesse prazer mais inteligível, de querer que ele seja quem ele é, desse prazer de ver ele voando como uma flecha ao alto, de cumprir com seu próprio destino. E eu pergunto novamente para vocês, não ficaria muito mais bonita uma relação assim? Não seria muito mais belo de ver, de viver e de observar? Bom, eu comentei com vocês alguns exemplos de como a gente poderia, em coisas cotidianas, relações cotidianas com as coisas, com as experiências, com pessoas, viver um pouco dessa visão mais bonita, mais profunda do desapego e mais prática também pra gente. Mas a gente poderia falar de milhares de exemplos. Eu recomendo muito que você busque fazer isso no seu cotidiano. Toda vez que você sentir que tem alguma coisa, algo que tem poder sobre você, ou seja, que está te determinando, que está te restringindo,
buscar uma relação mais profunda com isso. Não busca fugir disso que está te determinando. Busca ver assim, como que eu posso me relacionar de maneira mais profunda, mais verdadeira, dando um valor especial, mais humano, mais inteligível a cada uma dessas coisas. A gente teria que aprender a dar um valor correto a tudo, um valor correto ao nosso tempo, um valor correto ao nosso dinheiro, um valor correto à nossa saúde, às nossas amizades, às nossas relações com as pessoas, ao nosso trabalho, ou seja, encontrar uma maneira mais bonita, encontrar uma maneira mais profunda de se relacionar com todas as coisas, reconhecendo o valor de tudo, mas sem que nada me domine, ou seja, sendo sempre, sempre eu mesmo. Então, sempre que perceber que alguma coisa está te dominando, busque os prazeres mais inteligíveis naquilo que te domina. Por exemplo, se uma pessoa ela tem uma necessidade, ela acha que ela precisa para ficar bem ir na praia toda semana, por exemplo. E se ela não for, ela fica de mau humor, ela fica chateada, ou seja, aquela experiência criou uma dependência para ela. Então, como que ela vai livrar daquele apego? Não é falando assim, a praia não tem valor, eu não vou mais. Não, isso seria uma repressão, não vai ser válido, não vai ser sustentável. Na verdade, a gente teria que buscar, naquele momento, naquela experiência, quando eu vou para a praia, como é que eu posso viver, então, de maneira mais bonita, com os prazeres mais inteligíveis possíveis. Então, em vez de ir para a praia como qualquer pessoa vai, busca ir para a praia e observar lá a beleza como um estado interior. Quando você olha para a praia e vê a beleza, tenta observar um pouquinho o estado, como é que fica dentro de você, como é que você se sente para você poder procurar esse estado outras vezes também. Ou quando você vê, por exemplo, as ondas do mar que vêm até a praia e quando tem às vezes pegadas na areia e vê que essas ondas do mar estão limpando as pegadas na areia, reflete um pouco sobre quantas vezes também a gente está fazendo tanta coisa que vai ser rapidinho apagada pelo tempo e às vezes a gente está dedicando tanto tempo nosso a coisas que são só pegadas na areia e pode ser um momento mais reflexivo também. Ou seja, vá na praia, mas buscando ser mais profundo e mais filósofo na praia. Um momento a gente vai começar a perceber que aquela experiência, algo dela está dentro de nós também. E torna ela mais bonita exatamente isso. É perceber um certo estado interior, é perceber que de alguma maneira tem algo ali que eu posso estar sempre aprendendo. E se eu começo a perceber isso, um dia quando eu não puder ir na praia, ou quando chover, por exemplo, então eu tenho aqueles estados dentro de mim, eu já não dependo mais deles externamente. O desapego é dar o valor correto a cada coisa. E se a gente vai percebendo isso, vai vendo que no fundo tudo está dentro de nós. É como se no fundo o nosso desejo pelas coisas fosse um mecanismo da vida para ir nos ensinando a aprender a distinguir, a fazer uma separação entre o valor mais profundo e essencial das coisas e aquilo que não tem tanto valor também nas coisas. Ou seja, aquilo que é superficial, supérfluo, e aquilo que é transcendente, aquilo que é mais especial, mais espiritual em cada coisa que existe. Todas as coisas têm uma essência. E no fundo, quando nós estamos apegados, é porque a gente não está sabendo distinguir muito bem uma coisa da outra, não está sabendo separar e valorizar mais aquilo que mais tem que ser valorizado. Tem um símbolo que eu acho que representa muito bem essa ideia, é um símbolo da Índia chamado Kalahansa, que era uma ave mítica que tinha a propriedade especial de separar com o bico, separar o leite da água. Ou seja, separar duas coisas que são assim praticamente inseparáveis. O leite e a água juntos, você não tem como separar. Mas dizia que era a propriedade especial dessa ave e que representa exatamente essa capacidade de discernimento, de inteligência do ser humano, de olhar para a vida e saber separar uma coisa da outra. O leite da água, ou seja, aquilo que é mais sensível, aquilo que é mais material, daquilo que é a essência da vida, que é mais espiritual, que seria a ideia do próprio leite. Então esse símbolo ele é muito especial para a gente, uma boa imagem de discernimento, de inteligência do ser humano e também do que nós teríamos que fazer para aprender um pouco mais sobre o desapego. Em síntese, o que a gente gostaria de concluir então é que o desapego é uma mudança na forma de se relacionar com as coisas, é buscar se relacionar de maneira mais profunda com tudo, de maneira que a minha alma relaciona com a alma de todas as coisas. E se a gente fizer isso, e vivesse um pouquinho mais disso, provavelmente diminui o nosso desejo de possuir as coisas, porque a gente já conquistou uma relação muito íntima com elas, muito profunda com elas, e é como se a minha alma tivesse ligada à alma das coisas. Eu não posso desejar aquilo que eu já tenho. Portanto, cada vez que a relação é mais intensa e mais profunda, mais diminui esse desejo de possuir cada coisa. Eu espero que você também possa experimentar, viver um pouco disso,
buscar desapegar das coisas, vivendo uma relação mais profunda, mais íntima com elas, uma relação de alma com as coisas. Lembrando que o desapego é para quem tem realmente essa vontade de libertação, de ser nós mesmos, menos condicionado pelas coisas, pelas circunstâncias, pelas pessoas e pelos acontecimentos. Então, desejo ótimas reflexões e boas práticas a todos. Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.